Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja a hora que você esteja nos ouvindo, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o nosso Pode Herdar. Meu nome é Sinara, eu sou aluna do 7º período de Direito da Univale e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo grandes amigos compondo essa mesa, Israel, Líbina e Helena. E hoje nós falaremos sobre um tema aqui que tem gerado muitas discussões: sucessão digital, desvendando a herança na era da tecnologia. Todos nós sabemos que quando uma pessoa morre, os seus bens eles são transmitidos aos seus herdeiros. Nesse caso, é aberto um processo de inventário, compartilha de bens, etc. Mas o nosso objetivo aqui hoje não é tratar dessas questões processuais, mas sim trazer isso para a forma de um diálogo da forma mais didática possível. Então, dentro dessas questões da herança, o nosso objetivo aqui hoje é discutir como ocorre a sucessão desses bens digitais, que seriam as criptomoedas, as redes sociais, os ativos, os e-mails, entre outros. E nós já podemos adiantar aqui, né, pessoal, que esse assunto ele ainda é muito novo para o universo jurídico, até porque a legislação que nós usamos de referência hoje, ela foi promulgada em uma época onde a gente pode dizer que era tudo ainda mato, né? Mas o nosso Código Civil, por exemplo, ele é de 2002, mas o seu projeto ele é datado da década de 70. Eu me arrisco a dizer aqui que naquela época os nossos legisladores, eles sequer tinham ideia dos grandes avanços tecnológicos que nós sofreríamos em tão pouco tempo. Mas partindo para aquilo mesmo que interessa, para que a gente venha entender de verdade do que se trata o nosso encontro de hoje, Helena, você poderia falar um pouquinho para nós, de fato, o que é a herança digital? Pois bem, Sinara, cumprimento a todos que acaso estejam nos ouvindo ou assistindo. A herança, quando se fala em herança, vem à nossa mente sempre aqueles bens e obrigações que são transmitidos para os herdeiros logo após a morte de uma determinada pessoa. É que no direito nós chamamos de sucessine, né? Só que esta realidade no mundo digital vem aflorando mundo afora, porque tem uma enorme quantidade de dados que as pessoas armazenam nas suas redes, e principalmente dados de valores sentimental. E estes dados, como contas monetizadas e plataformas no Instagram, isso tem que ser transmitido para os herdeiros, inclusive porque há pessoas que têm isso como sendo sua principal fonte de renda, e eles armazenam esses dados de vídeos, fotos, nas plataformas de YouTube, TikTok, etc. No que tange aos bens digitais, de conteúdos puramente patrimoniais, é muito fácil a compreensão, porque são aqueles bens que geram renda, né? E nós já estamos acostumados com essa questão de transmitir valores aos herdeiros, valores financeiros aos herdeiros. Então, quando se trata desse tipo de bens que geram renda, que não tem a característica material, é muito fácil a compreensão, porque nós temos dentro destes bens, como você já adiantou no início, as criptomoedas, nós temos as milhas e vídeos e etc. Mas quando nós tratamos de bens existenciais, aqueles bens personalíssimos, então ele nos arremete a lá ao nosso início da nossa formação acadêmica, quando lá no Código do Processo Civil, ou melhor, no Código Civil, entre os artigos 11 e 20, vem nos dizer a respeito dos nossos direitos de personalidade, que é o direito do nome, é o direito da privacidade, que inclusive é protegido também pela nossa Constituição, no artigo 5º, né, da Constituição. Então, nós temos exemplos disso, aqueles arquivos que são armazenados em nuvem, que são das nossas redes de WhatsApp, Tinder e etc. E daí, não só os direitos dos usuários vivos deverão ser protegidos, mas também destas pessoas que faleceram. Até que ponto estes dados da pessoa deverá ser repassado para os herdeiros? Essa pessoa gostaria ou não gostaria? Fica uma coisa meio que complicada, Sim. não é mesmo? Só que aí, esses dados, nós podemos entender que às vezes é necessário que a família
fique sabendo destas informações. Até porque tem informações que vão gerar renda após a morte dessa pessoa, como publicações mesmo de vídeos e etc. Então, a herança digital, ela trata a transmissão destes bens digitais, como que eles deverão ser feitos, seja um conjunto de conteúdos, perfis, plataformas, vídeos, textos, tudo que está armazenado em plataformas online. Muito obrigada, Helena. E é interessante que, mesmo com o que foi falado agora, talvez algumas pessoas ainda pensem que essa seja uma discussão distante da realidade e que ninguém deve entrar na justiça por causa de uma rede social. Só que, pelo contrário, né, pessoal? A sucessão de bens digitais, ela já é uma realidade da nossa sociedade atual. Inclusive, nós tivemos recentemente um exemplo de grande repercussão nacional, que foi o caso da cantora Marília Mendonça. Líbina, você poderia falar para nós um pouquinho a respeito disso? Bom dia, Sinara, Bom Helena, dia. Israel. Bom estar aqui com vocês nessa manhã. Então, pois bem, gente, o judiciário brasileiro, né, vem enfrentando o caso de grande repercussão exatamente nacional a respeito dessa cantora sertaneja, né, que é a Marília Mendonça, que morreu no final de 2021, em novembro, né, num acidente aéreo até próximo aqui de Governador Valadares, que foi em Caratinga, deixando o herdeiro, o único filho, que é o Léo Dias, com apenas 2 anos de idade. Então, a cantora, gente, deixou um perfil de Instagram com mais de 40 milhões, né, de seguidores aí, além da sua conta também no YouTube, que é bem visualizada, né, até hoje, né, vem sempre tendo seguidores, visualizações, né, em relação à conta dessa cantora, né, e sabemos, né, que o processo do inventário segue em segredo de justiça na primeira vara, né, de sucessões de Goiânia. Então, não tendo por isso informações mais precisas sobre o caso, contudo, podemos afirmar que a família da cantora ganhou direito de movimentar os perfis da cantora, os mesmos continuam ativos como se ela ainda fosse viva. Isso porque esse perfil vale dinheiro, como eu disse, né? E esse valor precisa continuar sendo transmitido aos seus herdeiros. E estes perfis, né, ganharam aí mais de 6 milhões de seguidores após a sua morte. Interessante, assim, que após que a cantora morreu, ela ainda teve mais 6 milhões de seguidores, né? É incrível que essa movimentação aí, a questão também até né, do dinheiro mesmo, que o herdeiro, né, vem ganhando em relação a essa conta dela do Instagram. Então, apesar do assunto ser recente hoje nos tribunais, né, fontes até do Instituto Brasileiro de Direitos da Família, nos traz inúmeros casos e decisões de cortes internacionais que enfrentaram casos semelhantes que podemos mencionar. Então, vou dar exemplos aqui para vocês, como o Facebook, vezes família de uma jovem falecida. Essa família dessa jovem queria acesso à conta dela no Facebook, para entender a circunstância, né, da sua morte. Mas a empresa se recusou a conceder acesso, alegando que isso violaria a privacidade da usuária. Em 2015, o tribunal alemão decidiu que a família tinha direito ao acesso da conta da filha. Aí tem outro exemplo também do Yahoo vezes família, de um soldado falecido. Quando o soldado dos Estados Unidos foi morto lá no Iraque em 2006, sua família queria também o acesso, né, da conta do e-mail do Yahoo para obter informações sobre as suas últimas semanas de vida. O Yahoo também se recusou a conceder esse acesso, alegando que isso violaria na política da privacidade, né? Então, aí também temos na Alemanha, em 2018, um tribunal alemão decidiu que os pais de uma adolescente falecida, poderia sim acessar sua conta do Facebook para determinar, né, se sua morte foi um suicídio. O tribunal decidiu que a privacidade dessa adolescente não era mais um direito fundamental, uma vez que havia falecido. Temos também, né, julgados quanto aos bens patrimoniais, como no Reino Unido, em 2016, um tribunal também britânico decidiu que um homem falecido havia deixado sua coleção de bitcoins, né, como parte da sua herança, apesar de não ter deixado nenhuma instrução explícita sobre o que fazer com essa moeda digital. Daí a gente pode fazer uma analogia em relação à lei dos direitos autorais, que traz a questão patrimonial, né, transmitida aos herdeiros, e aos direitos morais que morrem com o artista após seu falecimento. Ainda os bens patrimoniais, que muitas das vezes se tornam ainda mais rentáveis após o falecimento da artista, como, né, a gente está falando aqui do caso da Marília Mendonça, entendeu? Que bacana, gente. E apesar de nós termos usado aqui o exemplo de uma figura pública, né, como foi o caso da Marília Mendonça,
Fato é que essas discussões sobre herança digital, elas têm uma tendência de só aumentarem nos próximos anos. E que fique claro aqui que nós não estamos falando de um futuro distante. Pelo contrário, a gente está falando de um futuro muito próximo mesmo, muito palpável, muito tangível. Muito próximo. E já existem, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas já existem projetos de lei que propuseram que o acesso a conteúdos de contas e arquivos digitais, eles deveriam ser, de fato, garantidos aos herdeiros. Só que um ponto importante que eu vi acerca dessa discussão é que uma legislação nesse sentido concederia aos herdeiros o acesso aos perfis em redes sociais da pessoa falecida, só que aqui pode ser que a gente caia de frente a um impasse, Helena, porque essa possibilidade desse acesso aos perfis da pessoa falecida esbarra na proteção das informações que pertenciam a ela. Sim. E aqui a gente pode cair no impasse mesmo a respeito daquilo que é o direito da privacidade, o que você falou. Como eu já disse lá no início, né, que é protegido pelo Código Civil e também pela Constituição, né, o direito à privacidade. E acaba ficando aquela questão complicada. Deve, não deve? Até que ponto convém? Exatamente. Isso faz com que se torne um ponto extremamente sensível acerca da discussão sobre herança digital. Então, baseado nisso, Israel, você poderia nos explicar melhor como atualmente uma pessoa ela pode se resguardar sobre isso e garantir que suas vontades sejam respeitadas mesmo após sua morte? Veja só, Sinara, como você bem falou no início, e a Helena também, ainda não existem leis específicas que regulamentem essa matéria, né, a herança digital. A nossa legislação ainda é muito velha, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Não estava preparada para todas as repercussões que aconteceram com a evolução da tecnologia, né? E nesse sentido. Mas aqui é justamente esse o problema. Se não existe uma lei específica que vai falar para onde vão os bens digitais, como eles vão ser transmitidos para os herdeiros, se vão ser transmitidos, né? Quem é que vai decidir isso, então? Se a lei não fala nada. Aí que está a complexidade, né? Aí que está o problema. Aí que tá o problema. No caso, por exemplo, como a Libna falou, do caso da Marília Mendonça, daqueles outros internacionais que você citou, quem é que vai decidir isso? É o juiz. O juiz que não sabe nada da vida da pessoa que faleceu, o juiz que não entende nada da vida da família, ele que não conhece a família, mas ainda assim vai decidir. Ele vai ter o poder de decidir sobre uma questão tão íntima, né, da nossa vida. Vamos imaginar duas situações, só para a gente ter uma noção aqui desse problema. Por exemplo, se eu tivesse um álbum no meu celular de fotos, coisas íntimas de família, eu iria querer que isso fosse transmitido para minha família após a minha morte, porque isso tem um valor sentimental, eu sei que eles iriam querer isso. Mas agora, pode também acontecer de eu ter, por exemplo, alguns arquivos comprometedores, vamos dizer assim, né, no meu celular, coisas que eu não iria querer que fossem transmitidas para minha família. Nessas duas situações, novamente, quem é que vai decidir isso? O juiz. E aqui, para deixar claro, eu não estou querendo falar mal de juiz ou criticar o judiciário, nada disso. Eu só estou querendo dizer que, às vezes, é uma situação desconfortável que isso pode gerar no futuro, né? Por exemplo, no caso da Marília Mendonça, com certeza nós vamos ter notícias ainda de graves repercussões, muitas brigas, talvez, familiares, né? Pelos bens dela. Mas tudo bem. Eu não sei vocês, mas eu penso que seria muito mais fácil se a gente pudesse simplesmente deixar escrito, deixar tudo preparado já. Como que isso vai ser repassado para os meus herdeiros? Se eu quero que meus herdeiros tenham ou não acesso às minhas redes sociais, se eu quero que eles administrem após a minha morte o meu próprio perfil, se eu quero que eles continuem usando a minha imagem para monetizar, tudo bem? Essas questões. Mas, Israel, e como então que faria essa decisão? Qual o caminho mais certo para se fazer, colocar no papel o que fazer ou não fazer? Você disse que é bom a gente deixar isso. Sim, ótima pergunta, Helena. E a resposta é simples. Planejamento sucessório. Assim. Planejamento sucessório, ele é um serviço que está em alta, né, na advocacia atual, aqueles advogados que atuam na área de família e sucessões. Ele permite que uma pessoa estabeleça os critérios de partilha dos bens entre os herdeiros, para evitar discussões no futuro. O testamento, exatamente.
testamento é um dos instrumentos para o planejamento sucessório. Respondido. Obrigada, Rafael. Desculpa aí. Muito bom, pessoal. Eu quero dizer para vocês que foi uma honra estar aqui com vocês, discutir sobre esse assunto que até um tempo nós achávamos que seria algo para um futuro distante, mas que hoje nós podemos ter a certeza, né? Nós tivemos certeza de que se trata de uma verdade, de uma realidade muito atual. Então, esse foi o nosso podcast, o nosso Pode Herdar. Obrigada, Israel, Libna e Helena, e até o nosso próximo encontro. Até mais. Até Obrigado. mais. Obrigada. Obrigada. Tchau.